Olá pessoal, tudo bem com vocês? Gente, eu recebi uma intuição de falar com vocês, explicar algumas experiências que eu tive a partir da minha sensibilidade empática. Fica comigo, a gente vai conversar a respeito disso. Eu sou Kátia de Jaimo, do site empatas.com.br. Por que eu falo sempre, gente, para que a gente faça um trabalho energético? No mundo das energias, para nós que somos empatas, sensíveis, a energia faz toda a diferença. Por quê? Às vezes a gente não está ciente do que está acontecendo com a gente, a energia vibracional que está rolando em volta da gente, com pessoas difíceis, com pessoas que têm uma energia densa, uma energia complicada, mas nós, e com a nossa sensibilidade, nossa percepção empática, nós sentimos tudo isso. Provavelmente você já sentiu algo parecido, só se não se deu conta disso. Então vamos lá, o que eu falo com o trabalho energético? Quem não conhece, eu deixo no site empatas.com.br/orientacões alguns vídeos que eu acho muito importante saber. Tem vários autores, tem Bruno Gimenez, tem uma dos vídeos que eu acho que ele explica muito bem sobre chakras, tem vídeo de chakras, tem tudo isso é aberto para vocês, tá, gente? E tem as técnicas do Saulo Calderon que ele elaborou e ele fez para que a gente tenha, não uma muleta, mas para que a gente possa entender como funciona. Eu comecei a trabalhar a partir das técnicas do Saulo Calderon, várias vezes por vários meses, diariamente. Quando você fala em trabalhar energias, não é imediatamente você faz isso e já começa a sentir energia, não. Por exemplo, se eu fizer um movimento com a consciência nesse movimento físico, eu sinto a energia fluir junto com as minhas mãos, junto. É difícil explicar isso em palavras porque a gente está muito condicionado ao que a gente vê, ao que a gente sente, ao que a gente ouve. E a energia não é assim, a energia realmente é algo que nos acompanha no físico. Então, quando você começa a ter percepções energéticas a partir desse trabalho que é feito energeticamente, você começa a ter maior sensibilidade. Como assim? Então, o que eu vou falar são experiências que eu tive, eu não posso falar dos outros, eu falo sempre de mim. Mas algumas experiências que por exemplo, eu estava numa mesa de café e comecei a sentir energia saindo de mim, do meu corpo, para um determinado local. Aí eu, assim, olhei para trás, fui ver, prestei maior atenção, porque a partir do momento que a energia começou a sair, você entende que está existindo um equilíbrio energético e alguém ali estava precisando de energia. E eu fui tentar identificar se tinha alguém realmente. E sempre tem. O bocejo, tudo que a gente, às vezes em alguns lugares, ou próximo a algumas pessoas, a gente começa a bocejar. O que é o bocejo? É uma troca energética, é uma forma de você perceber que você está perdendo energia, né? Então, o que a gente pode fazer? Estar mais atento nesses momentos em que a gente está perdendo energia. Você pode fazer uma prece, você pode simplesmente emanar energia para aquela pessoa, mas para você emanar você precisa aprender como trabalhar essas energias, certo? Eu deixo sempre nesse local que eu citei, no empatas/orientacões, para que vocês assistam os vídeos que tem lá. É tudo gratuito, não tem pedágio algum para você entrar e sair do site. Se vocês quiserem também se inscrever no site, vocês não vão pagar nada por isso, é apenas a plataforma que pede que a pessoa se inscreva em determinados locais para que você possa comentar no blog o que eu escrevo, fazer um comentário no post, então, ou quando eu posto alguma coisa nova, e aí vocês recebem.
Então, se quiser se inscrever, ser um membro do empatas.com, é tudo gratuito, vocês não vão ficar recebendo marketing nenhum, porque não existe isso. Tudo lá é solto e liberado para vocês. O único trabalho que não é liberado, que existe um valor, é o meu trabalho como terapeuta, que é a CAT exclusiva para você, 3 horas trabalhando a sua energia. Mas por hora é só isso, avisar que o site é aberto a todo mundo. A única inscrição que você tem que fazer é colocar o seu e-mail e receber coisas novas quando elas acontecem. E aí você pode comentar, você pode entrar em chat direto comigo. Sou só eu, não tenho uma equipe, não tenho ninguém. É a Kátia e a Kátia. Fica a critério de vocês querem entrar. Eu estou muito contente com o resultado do novo site e é muito bom saber isso, que o que eu estou falando aqui está chegando no mundo inteiro. Então, a minha felicidade é espalhar um pouquinho dessa empatia e do que é uma pessoa empata. Meu trabalho aqui com vocês. E as minhas percepções, lógico. O que eu falo sempre do trabalho energético? Vamos lá no foco da questão, senão eu fico aqui viajando na maionese. Todo empata é meio assim, gosta de devagar um pouco. Bom, o trabalho energético, eu sempre falo, ele deixa como primeira orientação a mobilização básica das energias, ou MBA, para atingir o estado vibracional, como forma de manter uma homeostase. Vamos lá, bora, gente. O que é homeostase? Homeostase indica a propriedade do organismo de permanecer em equilíbrio mesmo quando ocorrem mudanças radicais no meio externo. Então, homeostase é nada mais, nada menos do que você ficar tranquilo com relação às energias, não ser influenciado pelas energias dos ambientes e das pessoas. Na Conscienciologia usa muito esse termo de você permanecer em homeostase, né? Um estado de limpeza energética. Como que é? O que é o estado vibracional? O que é tudo isso que você está falando, né, Kátia? Para quem nunca ouviu falar de energia, o que a gente tem um campo energético, parece conversa de grego aqui. Então, eu quero trazer para vocês a forma mais simples de explicar, para vocês poderem aplicar na vida de vocês. Então, o MBA também tem lá no empatas.com.br/orientações, que explica. Eu achei um vídeo falando sobre o estado vibracional, explicando como fazer essa técnica energética. Primeiro passo, mobilização básica das energias, é o trabalho energético para você atingir um estado vibracional. E causa essa homeostase, essa limpeza energética no nosso corpo energético, para você não sofrer as influências do meio que você está. Então, às vezes você está em ambientes e você sente aquilo mais denso, mais pesado, você instala o estado vibracional para manter esse equilíbrio energético. Nem sempre a gente consegue manter isso, precisa de muito trabalho energético e muita força de vontade, porque é pela vontade que a gente faz esse trabalho energético. Imagina, hoje, quem no mundo para e pensa, eu tenho que mexer minha energia aqui porque não tá legal. Não, se for 1% da população, 10% é muito. Ninguém nem pensa em energia, ninguém nem sabe muito o que é energia. Agora, as pessoas empatas, elas sofrem pelo meio que elas vivem, pelas pessoas que elas convivem, porque elas absorvem essa energia e passam mal de fato, de verdade. Então, a gente mais ou menos está ligado ao que está acontecendo nesse mundo energético. E aí entra esse trabalho que a gente precisa fazer com a gente para não sofrer as influências dos ambientes e de pessoas. Bom, a MBA, o que consiste a MBA? Existe você trabalhar a expansão
energética, você expande além do seu corpo físico, do seu corpo energético, para um ambiente. Essa energia ela expande, 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 e você mais ou menos sente o que está acontecendo no ambiente. Quando você traz a energia de volta, você faz uma leitura do ambiente, ou a leitura de uma aura próxima. Isso a gente faz muito fácil, a gente assimila muito essa energia. A MBA consiste em expandir a energia e depois você absorver energia de locais imanentes. O que a maioria das pessoas fazem? Elas simplesmente trocam energia com outras pessoas e aí a gente acaba trazendo energia contaminada. Contaminada como? Pela consciência das pessoas, pelos sentimentos, emoções. Quando você trabalha energeticamente, você começa a ter essa noção do que é do outro e do que é seu. Mobilização básica das energias. Expande energia, absorve energia, mas aprende a absorver energia das energias imanentes. Que energias imanentes são essas, Kátia? Energias limpas. Eu falo que é mais ou menos como você pegar um rio na sua nascente e você não ter que pegar a energia contaminada do rio Tietê. Você vai buscar energia lá onde é limpo para trazer para você agora. E não buscar energia do que já está contaminado e sujo. Então, a energia imanente você traz do cosmos, você traz dos rios, das águas, das florestas, enfim. Tem várias formas. E vocês vão aprender nos vídeos que estão aí. Você vai mentalizar um local limpo, que não tenha sujeira consciencial de pessoas, e você vai trazer para o seu campo energético. Então você expande limpando as energias, você absorve trazendo energias limpas e você movimenta a energia dos pés à cabeça, da cabeça aos pés, para manter essa homeostase, essa limpeza energética, para não se contaminar com o meio. Conforme você vai praticando a mobilização básica das energias, você começa a sentir, às vezes acontece de entrar um estado vibracional que é o seu corpo todo vibrando. E aí tem livros da Nancy Trivelato com o estado vibracional, tem o Saulo Calderon falando do estado vibracional. Você sente no seu corpo inteiro uma vibração muito forte. E isso você não faz do dia para a noite, você faz a partir do momento que você pratica. Do Saulo Calderon tem um vídeo que eu oriento, o terceiro e quarto vídeo fala. Tem todo um equipamento que ele usa, a voz, direcionando você para fazer esse exercício. A sua prática mesmo energética do dia a dia. A importância que a gente tem de praticar é justamente saber lidar com essas energias, porque vamos supor, se eu movimento minha mão aqui agora, é como se eu deixasse um rastro de energia quando a minha mão passa. Eu sinto isso. Hoje, atualmente, fazendo técnicas, eu sinto esse trabalho energético, essa continuação. A minha mão faz esse movimento, eu sinto energia saindo daqui e vindo para cá. Perfeitamente eu sinto isso. Mas isso eu sempre senti? Não. Hoje eu sinto. Hoje eu posso dizer que eu sinto, se eu fizer um movimento no meu corpo, eu sinto toda essa energia. Aplica aí, isso tudo tá gratuito para vocês, precisa de força de vontade para fazer, para entender o que acontece com a gente e evitar entrar nos estados de perda energética, de desequilíbrio. Tudo isso para o empato é muito complicado, porque o meio interfere no que nós somos. Não é uma coisa que a gente quer, mas a gente faz. E principalmente porque a gente tem uma expansão de aura, o empata tem isso. E aí eu vou compartilhar um vídeo, vou deixar um vídeo que eu indiquei, que fala das mulheres parapsíquicas, que é o professor Marcelo, que ele desenvolve o tema,
E eu fiz uma pergunta para ele lá, por que a gente assimila tanto a energia das pessoas? E ele responde de uma forma brilhante. Eu coloquei um pedacinho do vídeo com a resposta à minha pergunta, mas depois eu vou deixar linkado o vídeo completo, porque eu acho que é um presente que o Marcelo trouxe para a gente, o professor Marcelo da Conscienciologia trouxe para a gente nesse vídeo de mulheres parapsíquicas. Quer dizer que é só as mulheres? Não, é que a gente tem uma revolução hormonal aqui dentro que resolve grande parte do que a gente sente e dá uma pioradinha na condição. Mas tudo bem, vamos lá. E vale a pena assistir o vídeo inteiro. Eu vou indicar, eu vou colocar esse pedacinho que eu faço a pergunta para ele e depois eu falo para vocês, assistam o vídeo inteiro porque vale a pena. Ele é um professor excelente. Eu estive em contato com ele em 2 cursos que eu fiz, ele estava presente. É uma pessoa linda, é uma pessoa que traz um conhecimento de alma, assim, que dá vontade de, ai, me dá um pouquinho também, eu quero aprender que nem você aprende, é muito gostoso. Eu indico vocês assistirem o vídeo inteiro dele, porque é muito aprendizado pra gente. Como eu falo em traços empatas, que também tem no canal, eu falo o seguinte, gente, existe 30 traços empatas que relacionaram e eu gravei esses vídeos, mas eu coloquei mais 2. Um é que o quanto a gente é estabanado e outra, o quanto nós somos ectoplastas. O empata tem a cura, tem a energia da cura, mas tem uma energia expandida que ela capta e sente tudo e todos. E se não está isso organizado energeticamente, a gente sofre muitas consequências dessa leitura que a gente faz. Eu vou deixar esse vídeo que foi muito, para mim, foi uma resposta perfeita para tudo que a gente sente, que ele fala que parece, não o empata, mas o ectoplasta parece um elefante com a energia expandida, um elefante dentro de uma loja de cristais. Mas foi assim uma resposta perfeita. A Kátia de Giaimo e a Josiane Rinaldi, elas pedem para falar a relação da ectoplasmia com acoplamentos energéticos e a questão da assimilação energética, se ela é mais fácil em pessoas que são ectoplastas. Perfeito. Então, como que acontece? Como nós falamos, o ectoplasta, eu gosto de fazer essa simbologia porque ela dá, assim, eu acho que o tom do que é a necessidade de cuidar do ectoplasta. O ectoplasta é como se ele fosse um elefante numa lojinha de cristais. Então, imagina um elefante andando numa lojinha de cristais. O tão delicado, equilibrado, cuidadoso ele precisa ser para não balançar o rabo e destruir tudo de uma hora para outra. Ou seja, a pessoa que tem ectoplasma, ela tem uma potencialidade maior. Quem tem mais soltura energética, que é uma das hipóteses que o professor Hernandes apresenta para o desenvolvimento da ectoplasmia, lá no nosso livro de ectoplasma, essa pessoa tende a ter o energossoma mais solto. Com isso, ele consegue potencializar a energia e promover a ectoplasmia, que é a saída do ectoplasma. Se ele tem o energossoma mais solto, é uma pessoa que ele tem como se fosse uma roupa larga, que onde vai passando, vai sentindo mais as coisas. Então, se chega num ambiente desequilibrado, ele tende a sentir mais rapidamente que tem um desequilíbrio. Se ele não tem autodefesa energética, ele vai assimilar aquele desequilíbrio, possivelmente, pode assimilar aquele desequilíbrio, e aí ele desenvolve efeitos mais intensos nela. Uma pessoa que nós chamamos, por exemplo, de casca grossa, que é aquela pessoa que não tem uma sensibilidade parapsíquica maior, desenvolvida, ela no mesmo ambiente, ela fala assim, mas o ambiente aqui está ótimo para mim. E para o ectoplasta, ele está sentindo o desequilíbrio presente, seja por consciências desequilibrados, por energias gravitantes equilibradas, por consciências extrafísicas equilibradas no ambiente, ele capta mais. Então, a tendência dele é ele assimilar e sentir mais intensamente do que os outros. Daí a importância de desenvolver o estado vibracional. Tanto a pessoa saber se desintoxicar, como ela saber se defender nesses ambientes. E depois da defesa, ela vai então passar para uma terceira etapa, que é ela assistir esses ambientes. Se você tem tanta energia assim, primeiro aprenda a ficar equilibrado, a se defender quando necessário. E aí, com essa autodefesa, a pessoa vai ficar mais tranquila para assistir e melhorar os ambientes. Eu vou falar para vocês, a Conscienciologia, ela trouxe
essa condição de trabalho de energia. E tem em muitos lugares, gente. Eu estava falando sobre religiões, todas querem nos fazer ligar com a nossa alma, com Deus ou com quem quer que seja lá em cima. Todas têm o seu propósito. Umas mais próximas da realidade, outras menos, mas todas têm a intenção. Mas a Conscienciologia, ela faz uma coisa muito legal, que é você buscar dentro de você, dentro da sua memória de vida, o que aconteceu lá atrás, você trazer para o presente, você conhecer o seu presente para você ir para o futuro dando uma direção melhor. O pecado da Conscienciologia são os linguajares, que eu falo, que são difíceis de ser compreendidos por uma população, mas, enfim, cada um tem suas falhas, erros, defeitos, e aí vamos embora. A vida é assim e vamos tentar entender do jeito que a gente pode. Bom, algumas experiências energéticas que eu tive foi assim. Eu tenho muitas enxaquecas, eu já citei aqui algumas vezes. E você, às vezes, mulher, faz um tratamento hormonal, a enxaqueca é a primeira que acontece. Às vezes eu ouço pessoas falando, eu nunca tive enxaqueca, eu falo, nossa, que pessoa maravilhosa, ela nunca teve enxaqueca, quem me dera. O meu ponto fraco é aqui, né? Tudo, é a cabeça. Mas eu tive duas experiências que foram bem interessantes, que são, primeiro, quando você toma, que você está com dor de cabeça, você toma um medicamento para aliviar, eu tenho tentado fazer um trabalho energético junto com isso, né? Quando a enxaqueca chega, acontece, eu começo a trabalhar energia. Foram duas vivências que eu tive que eu posso trazer para vocês e tentar explicar o que é aquilo que eu senti. E foi engraçado porque eu estava com uma dor física muito forte e eu comecei a fazer um trabalho energético de encolher um pouco e voltar para dentro da minha cabeça. Eu recolhi a energia com a intenção mesmo de fazer isso, para experimentar um pouco isso. Fiz o trabalho energético mesmo com a enxaqueca e eu encolhi minha energia a nível cerebral. E por incrível que pareça, nesse trabalho que eu fiz de encolher essa energia, eu fiquei sem dor. Eu consegui como que separar a consciência do corpo físico que estava lá dolorido. Eu tive um estado de consciência muito, muito diferente do que eu normalmente sinto, porque às vezes bate o desespero. Quem está com dor, é muito complicado você separar isso, a dor, corpo físico, da sua consciência, do ser pensante. E eu consegui fazer isso e achei muito interessante. Eu consegui separar as duas coisas. Eu não sei se eu consigo traduzir isso para vocês em termos de palavras, mas foi um estado que eu me libertei da dor e entrei somente na consciência, como se eu ficasse somente aqui dentro e insensível ao que estava o resto. Durou pouco tempo, mas eu senti isso e uma paz muito grande nesse momento, assim, em que eu consegui fazer isso, separar as duas coisas, o corpo físico da mente. E eu entrei para dentro de mim, entrei num estado onde eu não sentia nada disso, nenhuma dor. Se servir para alguém, eu não sei se vocês fazem isso, ou se vocês sentem isso, mas foi interessante o processo que eu tive. Eu vou fazer mais experiências quando isso acontecer. E quem sabe eu trago isso para vocês mais para frente. E a outra experiência que eu tive foi bem interessante. Eu tive que fazer uma ressonância magnética por causa da coluna cervical e ombros, um processo de dor também, física. Quando eu entrei na máquina, que aquela máquina me puxou, eu já fiz várias vezes ressonância magnética e nunca tive isso.
eu sofri uma claustrofobia gigante lá dentro. Eu senti um medo, um pavor, foi horrível. E dentro de mim eu ficava, eu preciso passar por isso, eu preciso deixar isso acontecer, porque preciso fazer esse exame. Não dá para não fazer e voltar um outro dia. Eu estava ali, era o momento de fazer, eu não podia deixar que o pânico vencesse a Kátia. Então eu comecei a entrar num estado meditativo e comecei a trabalhar energeticamente. Aí eu comecei a fazer a mobilização básica das energias, expandindo a minha energia para fora do corpo físico, e comecei a expandir, e eu encontrei uma barreira. Coisa de louco, né? Parece que é a louca falando aqui de barreira de energia. Simplesmente a máquina não permitia que eu fizesse aquela expansão de energia que eu estou acostumada a fazer, que é o balonamento, né, de energia. Expande, 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 e você enche o ambiente com a tua energia. Eu não consegui fazer isso porque a máquina me prendeu. Falei, que interessante isso. Quer dizer, a máquina não permitiu que a minha energia saísse dali. Eu fiz várias vezes, encontrei a barreira da máquina, não deixando a energia expandir além dela. Falei, putz, eu não tô claustrofóbica só no corpo físico, eu tô na energia também, porque a máquina tá me impedindo de expandir, de voar, né? Foi bem engraçado porque eu senti exatamente aquela situação, mas novamente eu voltei para a mente, né, física, e fiquei ali quietinha. Eu consegui acalmar o meu corpo físico para que o exame pudesse acontecer. Então, às vezes são estados que a gente encontra de desespero de alma, de desespero do que está acontecendo no corpo físico, da dor, da ansiedade, da angústia. E às vezes esse estado meditativo de você voltar para dentro de você, para dentro do seu cérebro, você consegue recolher tua energia e fazer isso com você. Gente, eu não sei se eu estou falando coisa de maluco aqui. Se for, vocês me perdoem, mas eu quis passar o que aconteceu comigo e o que eu estou sentindo nesse estado que eu estou de prática energética. Foi muito interessante para mim, porque eu consegui acalmar minha mente durante a dor e durante o estado de ansiedade que eu fiquei fazendo aquela ressonância magnética. Durou uns 45 minutos, uma hora, e se eu não conseguisse fazer aquilo, provavelmente eu teria que voltar um outro dia. Para mim foi muito benéfico, foi muito gratificante poder experimentar tudo que eu vivenciei naquele momento. Então espero que vocês possam entender essa linguagem que eu estou falando de energia. A energia, gente, ela faz essa expansão, essa absorção e esse trabalho de movimentar a energia da cabeça aos pés e dos pés à cabeça. Na Conscienciologia também, eles estão ensinando a fazer a prática do Qigong com a movimentação energética, que você pega mais ou menos na altura do ombro, você movimenta as suas mãos e solta a respiração. Depois, quando você puxa mais ou menos até a altura abaixo um pouco do quadril, depois você eleva as suas mãos, traz para cima com a consciência, inspirando a energia. Então, solta a energia, solta a respiração e inspira novamente com as mãos, trazendo energia para cima. Isso faz você movimentar a sua energia primeiro mecanicamente, depois você aprende a trabalhar ela energeticamente no futuro, sem a movimentação das mãos. Lá vocês vão encontrar as duas técnicas, o Saula 3 e a 4, que faz essas movimentações, e tem o estado vibracional lá também. Fica a dica. Espero que eu tenha conseguido explicar um pouquinho do que eu senti, do que eu vivenciei com trabalhos energéticos que eu pude fazer e experimentar, sabe? Às vezes, no estado que a gente está de pânico, de tristeza, de angústia, a gente pode fazer isso e trazer a nossa consciência para cá. Encolher ela bem, deixar ela bem centrada aqui dentro
dentro, eu digo no meio do cérebro, e não sofrer com aquilo que está acontecendo no momento, por esse simples trabalho energético. Simples, mas que eu levei muitos anos para aprender, sabe? É uma coisa que eu tenho feito e que tem me ajudado bastante. Então pratiquem a energia. Eu vou deixar o vídeo do professor Marcelo, que eu achei interessantíssima a resposta que ele me deu, porque nos traços empatas eu falo exatamente disso. Tem os 30 traços e eu coloquei mais 2. Um é que a gente é estabanado pra caramba, e o outro é que a gente parece um elefante dentro de uma loja de cristal. Bem-vindo ao mundo empata de ser. Se inscrevam lá no site empatas.com para vocês participarem mais com comentários, com a opinião de vocês e até para falar no chat comigo. Um grande abraço, obrigada mais uma vez por vocês estarem aqui, por curtirem o trabalho que eu trago. Ele é de coração a minha entrega para vocês, daquilo que eu aprendo e daquilo que eu faço. Assistam o vídeo e depois me comentem comigo o que vocês acharam, tá bom? Tchau, tchau e até os próximos vídeos.